No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a culpa que surge quando você precisa falar não para alguém. Muitas pessoas têm dificuldade de falar não. Eu sou Tomás Way e hoje eu vou te explicar o processo no qual você gera culpa e esse processo que nos faz dizer sim, mesmo quando a gente queria dizer não para algumas coisas. A culpa que é gerada dentro da gente é algo que foi muito construído ao longo dos anos. Quando a gente nasce, a gente não sabe exatamente o que é a culpa. A gente vai passando a entender do que se trata conforme a gente vai crescendo e fazendo parte de todo o processo educacional. Não é que você não saiba dizer não. O problema é que quando você sonha com a possibilidade de ter que dar um não para alguém e determinadas pessoas é mais difícil de dar esse não, aí você se sente mal. Você se sente mal quando você fala não e se sente mal quando disse sim querendo falar não. Então, depois de uma situação dessa, você diz, mas eu sou terrível, eu não consigo falar não. Aí, já aceitei de novo lá aquele negócio que eu não queria aceitar, dei sim. Aceitei, não consigo não falar não. Ou às vezes você disse não e diz, será? Acho que eu sou muito egoísta, acho que eu só penso em mim, acho que eu não ajudo as pessoas, o fulano lá ficou se sentindo mal lá, que eu falei que não ia dar para fazer e tal. Então você fica de um jeito ou de outro com uma sensação ruim diante daquela situação que você viveu. Repara uma criança, muito rapidamente ela aprende a dizer o que ela quer e a dizer o que ela não quer. Isso vai se tornando um desafio para os cuidadores e para os pais, porque às vezes você precisa que a criança faça algo e ela não faz. E aí a estratégia para conseguir fazer com que ela decida fazer o que a gente quer que ela faça ou entende que é necessário, é que pode levar para um caminho ruim de sentir culpa. Então vou dar um exemplo para você. Você quer que seu filho coma. E aí você faz lá uma comidinha bem gostosa para ele, deixa tudo preparado, mas ele não quer comer. A criança às vezes não quer comer. E aí você vai lá e fala, meu filho come. Eu fiz com tanto carinho para você, tá tão gostosa a comida, come. A gente acaba fazendo isso, né? Só que repara, eu estou querendo convencer meu filho a comer com base no quê? Com base numa certa chantagem emocional, que aqui é um exemplo muito sutil. Não dá para perceber, só que você imagina anos disso. O que a gente aprende quando a gente cresce? A gente aprende que se eu expresso a minha vontade, repara, se eu expresso a minha vontade e você fica triste com o que eu te disse, então a culpa é minha. É aí que está o problema. Então eu não quero dizer não, porque se por acaso eu disser não e você não gostar por qualquer expectativa que você tinha, eu vou ficar triste porque eu fiz mal para você. Mesmo que eu tenha pedido gentilmente, mesmo que eu tenha falado de uma forma cordial, a chance de seguir nesse caminho que eu falei, a chance de você que tem medo de dizer não, seguir nesse caminho que eu acabei de falar é enorme. E não é você. Foi uma construção. É a escola da culpa. Você estudou há anos. As pessoas te ensinaram por anos como é que você ia desenvolver e ter este sentimento, esse estado emocional diante dessa situação, por exemplo. E uma vez que a gente recebe essa programação dentro da gente, quando a gente chega na vida adulta, a gente tem dois caminhos. Ou a gente foge desse tipo de situação. Então, quando alguém fala alguma coisa e pede alguma coisa pra gente, a gente aceita sem querer. É uma maneira de eu agir com passividade. Eu acabo aceitando aquela situação para não gerar aquela equação que eu falei da culpa. E a outra possibilidade é, eu não sou passivo, eu sou agressivo. Eu vou dizer o não já, sem paciência. Então, eu fui dizendo sim, até o dia que eu perco a paciência e falo, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Aí já gera um problema porque você já não está mais dizendo de uma forma cordial. Como adulto, a gente acaba, quando a gente tem dificuldade de dizer não, a gente acaba acessando uma dessas duas opções de caminhos. Agora, existe um terceiro caminho, uma terceira possibilidade saudável, que é, eu não vou agir nem com passividade, não vou agir com agressividade, eu vou agir com assertividade.
E o que é assertividade? É o meio do caminho? Não, não é o meio do caminho. É uma terceira opção completamente diferente dessas duas. A assertividade tem muito mais a ver com uma negociação. Então não é que eu tenho que ganhar de você, não é que você tem que ganhar de mim, é a gente encontrar um cenário que seja bom para os dois. Quando eu coloco autenticidade, ou seja, coloco as minhas necessidades de uma forma gentil, sem ser agressivo, aí sim eu estou sendo assertivo. Assertividade é colocar de uma forma gentil, mas colocar sim os meus limites, as minhas necessidades, os meus objetivos. Esse conceito de assertividade é super importante, porque é ele que vai te ajudar a se lembrar que quando você expressa suas necessidades, você não está sendo egoísta. Egoísta é, as minhas necessidades importam mais do que as suas. Assertividade é, as minhas necessidades são essas. Tudo bem para você? Tem como a gente encontrar um caminho que seja bom para os dois lados? E vale lembrar, assertividade não significa que você vai conseguir sempre o que você quer. Óbvio que não. Às vezes é incompatível as necessidades dos dois lados. Agora, o que é importante é você está aprendendo e aprendeu a agir de uma maneira que você expresse as suas necessidades e os seus sentimentos. Então, o seu objetivo é uma primeira conquista de dizer não de uma forma assertiva. Quando você fizer isso com consciência de que a culpa foi toda construída, foi aprendida, você vai ver que é bem menos difícil do que você imagina. E você vai notar uma coisa diferente, que é não só neste contexto, mas também em outras áreas da minha vida, eu vivia preocupado em agradar e impressionar os outros. E talvez uma mudança cerebral aqui seja muito bem-vinda e case muito bem com esta habilidade que você vai ganhar ao dizer não. Então eu te convido a assistir este vídeo aqui, onde eu vou falar sobre como que você vai fazer para não ficar dependendo dessa coisa terrível que é impressionar os outros, ter como um objetivo impressionar os outros, por insegurança, por uma série de questões que eu explico aqui neste vídeo. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.